Calma, calma, calma. Vamos interpretar essa thumbnail juntos, porque eu sei que muita gente vai me interpretar errado. E aí as pessoas vão querer me cancelar porque eu disse que as pessoas de humanas são burras ou mais burras que as pessoas de exatas. Não foi isso que eu disse na thumbnail. O que eu quis dizer com aquilo foi o seguinte, que muitas pessoas que vão mal em matemática, elas só por irem mal em matemática, elas acham que elas são de humanas, quando na verdade não é isso que está acontecendo. A pessoa de humanas, ela é realmente boa em humanas, ela é inteligente, ela entende das matérias, ela gosta das matérias de humanas. Mas tem pessoas que vão mal em matemática e vão mais ou menos em outras matérias. Se você tira 6, 7 em história e geografia, não quer dizer que você é de humanas. Quer dizer que você tem alguma defasagem ali que está acontecendo, ou você não gosta de estudar, ou você não sabe aprender direito. Pode acontecer. Mas não quer dizer que você seja de humanas, às vezes é um problema de que você está fazendo alguma coisa errada. E hoje eu quero ajudar vocês que estão fazendo essas coisas erradas, que eu chamei brincando, eu sempre faço essa brincadeira aqui, então para quem não é do canal pode ter se ofendido. Mas eu sempre falo que todo mundo é burro, eu sou burro, e quando a pessoa também não sabe fazer alguma coisa, eu brinco que é burra, mas não é burra, né? Não é como se a pessoa nascesse incompetente e morresse incompetente, não. É só uma coisa momentânea, todo mundo tem seus lados burros na vida, tá? E no caso pode ser porque você não sabe aprender direito. Eu vou te ensinar hoje como melhorar em matemática, como melhorar essa sua técnica de aprendizagem, de estudo de matemática, porque provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Pode ser que você seja de exatas, só que você, sem saber essas técnicas, você está ali limitado, tá bom? E quais são os dois problemas que limitam as pessoas na hora de aprender matemática? Primeiro, decoreba. Isso é uma coisa que na escola humanas é muito mais fácil de tirar uma nota um pouquinho maior, porque as coisas são decoreba. Você decora um monte de informações e qualquer idiota consegue decorar um monte de informações. Só que você não precisa normalmente entender as coisas para você fazer uma múltipla escolha. Até no Enem. Se você decorar um monte de coisas, se você der uma interpretadinha na questão, você já consegue acertar só decorando algumas informações. E isso não é digno de uma pessoa que realmente estudou, né? Então assim, decorar é uma coisa que te atrapalha em matemática. O ideal é você entender a matéria, saber a lógica. Eu vou te mostrar quais são as técnicas para a gente resolver isso. E a segunda coisa é utilizar o papel, a folha de papel, uma ferramenta, o papel e caneta, para te auxiliar no seu pensamento. Porque a grande questão que eu vou falar, eu vou começar falando sobre isso, né? E depois a gente vai vendo como vai ficando. A grande questão é que o nosso cérebro, ele é superestimado em relação à capacidade que ele tem de resolver os problemas. Então muita gente acha que a pessoa de exatas, ela pega aquela questão de matemática e ela lê aquelas 20 linhas de texto e ela consegue entender e resolver o problema só de bater o olho e ler e resolver. Eu não sei se algumas pessoas fazem isso, mas eu não consigo. E eu vou muito bem em matemática, eu dou aula de matemática. Só que não é uma necessidade você conseguir ler, interpretar e memorizar todas aquelas informações. Percebe que o nosso cérebro é super limitado, a gente precisa de uma ferramenta para auxiliar ele. E é assim que a humanidade foi evoluindo. Não foi através da genialidade de poucos, é através de ferramentas que ajudam muitas pessoas a conseguir fazer coisas que antigamente eram impossíveis. Então, ó como o nosso cérebro é idiota. Você já tentou decorar um número de telefone que não seja o seu? Já percebeu como é difícil de lembrar de 8 números em sequência? Tenta lembrar desses 8 números por 2 dias, sei lá, você não vai conseguir, você vai esquecer essa porcaria de telefone. É muito trabalhoso. Tenta, por exemplo, ver um caso, quando você conhece alguém, você foi num rolê e tem 3 pessoas novas que você nunca viu na sua vida. Eles vão falar o nome deles. Vitor, Maria e Bruno. Vai dar 5 minutos, você não sabe mais quem é quem, se é Vitor, se é Hugo, se é João. Você já esqueceu de tudo. Nosso cérebro é burro pra caramba. Então assim, o grande problema que eu vejo das pessoas que vão mal em matemática é que elas não sabem usar o papel e a caneta para fazer as contas direito. Para pensar, para auxiliar o pensamento delas. E por que eu acredito nisso? Pega o caderno da pessoa, do seu amigo, que vai bem em matemática e compara com o seu. Os exercícios, claro, não a anotação de aula, que isso não presta para nada. Vê os exercícios. Como que vocês resolvem os exercícios? Você vai ver como é muito diferente. Como ele tem práticas completamente diferentes das que você aplica. A maioria dos alunos que eu vejo que tem dificuldade de matemática, eles pegam o exercício, eles ficam olhando para a questão e não anotam nada no papel. Não riscam, não circulam, não tentam experimentar alguma coisa.
Enquanto que a pessoa que é melhor em matemática, ela já sai escrevendo e anota um monte de coisa, e risca um monte de coisa, e ela usa o papel para pensar. Então, se você estiver com dificuldade, esse é o seu problema. Vamos para a tela do computador, que a gente vai fazer um exercício juntos, e eu vou te explicar melhor como aplicar isso daqui no seu dia a dia, para você melhorar em matemática, para você tentar dar a volta por cima agora, que o Enem já está logo ali, mas talvez você consiga aprender melhor com essas dicas. Vamos lá? Então, bora. Então, vamos fazer esse exercício junto do Enem, para você perceber a diferença de como você resolve a questão e como uma pessoa de exatas resolveria, de exatas entre aspas, né, resolveria. Seguinte, quando você lê o texto, você não pode ler o texto como se fosse um texto de história ou de geografia, certo? Aquele texto onde você tem... Por quê? Geralmente no texto de história e geografia você tem algumas informações perdidas, certo? Tem algumas informações perdidas e tem uma grande pergunta. E aí, fazendo uma lógica assim, muito simples, você consegue resolver, né? E aí isso daqui envolve memorização, decorar informações, talvez tirar uma conclusão aqui ou outra, mas em geral não envolve um grande processo. As matérias de exatas, elas já envolvem um pouquinho mais de complexidade nesse processo, porque são muitas informações para você lidar. Muitas entre aspas, não é muita informação não, tá? Então olha o seguinte, o que eu quero dizer com não decorar e usar o papel para auxiliar o seu pensamento? A minha cabeça, ela só consegue pensar em duas coisas. O nosso cérebro, basicamente, consegue pensar em mais um pouquinho, tá? Ele consegue pensar em duas coisas. Na verdade, ele pensa só em uma coisa, mas ele vai alternando entre essas coisas, ou ele liga essas duas informações como elas se fossem uma só. Então, quando eu penso, por exemplo, no exercício aqui, 500 miligramas de medicamento para cada quilograma de massa do paciente, eu estou colocando aqui na minha informação cerebral, né? Eu vou colocar só uma aqui, tá? O meu cérebro está assim, 500 miligramas, 1 quilograma. E quando eu continuo a ler, né, um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos pelo período de 5 dias. Aí eu lembro aqui, então 500 miligramas, 1 quilograma, 20 quilogramas. Cara, se a gente colocar na cabeça, essa informação ela fica linear. Sabe o que é linear? Um atrás do outro. Então eu vou sempre lembrar 500 miligramas, 1 quilograma, 20 quilogramas, 5 dias. A informação está linear e eu não consigo trabalhar com essa informação linear, por quê? Porque pode ser que esse valor aqui se conecte com esse, e esse daqui se conecte com outro, né? E eu tenho que fazer um emaranhado de conexões. Então, se eu só pensar no enunciado, eu não consigo. Eu tenho que fazer um jeito de eu conseguir ter essas informações rapidamente acessíveis para mim, para eu fazer as contas e para eu conseguir pensar sobre o exercício. Qual que é a melhor forma de fazer isso daqui? A melhor forma é eu ou anotar em algum canto, eu gosto de anotar, né? Eu gosto de anotar as informações, mas você pode também simplesmente vir aqui e você pode circular ou destacar as informações, certo? Então aqui a gente pegou essa primeira parte, então. O que ele está dizendo? Que tem um remédio que, para cada 1 quilograma de gente, a gente precisa usar 500 miligramas de remédio, beleza? Segunda parte que ele está falando é que uma criança tem 20 quilos. Isso daqui em um dia. Essa criança ela tem 20 quilos e aí você quer saber a quantidade de remédio, que a gente não sabe, o exercício ele quer saber quanto de remédio que vai vir em 5 dias. Certo? Então isso daqui ainda seria um dia. E aí ele diz, o medicamento ele pode ser comprado em frascos de 10, 50, 100, 250 e 500 ml. Os pais decidiram comprar a quantidade exata de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupa o volume de 1 centímetro cúbico. Então o que acontece? Quando eu uso papel para me ajudar a pensar, fica muito mais fácil, porque agora eu consigo organizar as informações e, como eu disse, o cérebro é burro, é idiota o nosso cérebro. Ele só consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. E quais são essas duas coisas que ele tem que pensar? Primeira coisa, a gente vai pensar o seguinte,
o que a gente consegue fazer de conta aqui? Vamos imaginar o problema. Se você é uma pessoa de humanas, você consegue imaginar a situação de uma criança indo no médico, a criança tem 20 quilos, e você tem um remédio que 1 quilo é 500 miligramas, ela tem 20 quilos. Quanto que ela tem que ministrar? Então, nosso problema deixa de ser complexo e a gente consegue resumir ele só para isso. Então, dividir para conquistar, sabe aquela estratégia? Então, a gente vai só fazer essa conta. Como que a gente faz essa conta? Eu sei que é uma proporção. Como que eu sei que é proporção? Porque se eu tenho sempre... Como que você descobre que é proporção? Eu chamo de a regra do dobro pelo dobro. Então, se você tem 1 kg de remédio e 500 gramas... Desculpa. 1 kg de pessoa para 500 miligramas de remédio, se você dobrar o peso da pessoa, você dobra a quantidade de remédio, concorda? Todo mundo concorda com isso. Não tem uma pessoa que não vai entender isso daqui. Se você não entendeu isso daqui, você precisa de tratamento. Você não é normal, tá bom? Sei lá, caiu uma caixa d'água na sua cabeça quando você era criança, você tem a cabeça amassada e você é incapaz de pensar. Então é impossível de você não entender isso. Dobro pelo dobro. Beleza? Todo mundo consegue entender isso, não é difícil. Matemática não é difícil, tá? Dito isso, a gente vai organizar as informações, pessoas desse lado, remédio do outro lado. Beleza? E a gente vai fazer o quê? O que não tem a informação, que a gente quer saber, a gente vai chamar de X, ou coloca um ponto de interrogação se você for alérgico a letras. E aí você vai multiplicar em cruz. Então vai ficar o quê? 1 vezes X vai dar X. Então esse cara multiplica para cá, e esse cara multiplica para cá. 20 vezes 500. 20 vezes 500. Tá? Então quanto do meu cérebro eu tive que usar para fazer isso daqui? Quase nada. O papel fez tudo, eu não fiz conta nenhuma ainda. Eu só estou movendo as coisas de lugar, percebe? Eu não fiz conta. Não tive que usar meu cérebro ainda. Agora eu tenho uma conta. 20 vezes 500. Agora a gente pode usar o nosso cérebro. Percebe que eu não tenho que pensar em um monte de coisa. É uma coisa só por vez. 20 vezes 500. Que eu posso simplificar ainda. Meu cérebro é tão preguiçoso que ele prefere simplificar. Que ele vai pensar o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 5... adicionando 3 zeros. Então, 2 vezes 5 dá 10. E se eu adicionar 3 zeros que estão aqui, vai ficar 10.000 miligramas. Como é miligramas, agora vem o próximo passo. O exercício está falando em gramas. E aí é uma coisa que você decora também. Todo exercício do Enem, de matemática, física, vai usar unidade de medida, sempre. Então, se você vê um exercício que está falando de miligramas, você já fica de olho, porque pode ter quilo, pode ter grama, pode ter alguma outra unidade que você tem que converter. Aqui, no caso, é grama. Então, ele está falando que o quê? 1 grama de remédio dá 1 centímetro cúbico, que é a mesma coisa, tá? Que 1 ml. Isso aqui é decoreba. Se você é de humana, você tem que ser capaz de decorar. Pelo menos, não é de exatas isso, né? 1 centímetro cúbico, decora, 1 ml. Beleza? Então, 10.000 miligramas... Vamos lá. Eu quero converter em gramas. O que é miligramas? Eu preciso de 1.000 desse cara para fazer 1 grama. Então, é só eu remover 1.000 aqui. Meu cérebro só teve que pensar nisso agora. Para transformar de um para o outro, eu movi 3 zeros, porque eu tirei 1.000. Então, vai dar o quê? 10 gramas. E agora, se 1 grama é 1 ml, 10 gramas é 10 ml. Olha só que difícil. Quanto pensamento que envolve isso? 10 ml. 10 ml é o quê? Um dia, certo? Esse cálculo todo é para um dia, só que o exercício fala que são 5 dias. Então o quê? Se um dia é 10 ml, 5 dias é igual a quanto? Lembra? O dobro pelo dobro. Aqui não é o dobro, aqui é 5 vezes. Então vai ser 5 vezes também. 50 ml. Acabou. Eu te pergunto, o quanto de pensamento realmente, de cérebro, de cálculo, de complexidade de pensamento eu tive que usar aqui? Praticamente nenhum. O que a gente fez aqui não foi uma coisa de uma pessoa extremamente inteligente que teve que se dedicar a vida inteira pela matemática. Não.
é um processo simples. E provavelmente você vai mal em matemática porque você não segue esse processo simples. Que é o quê? Vamos lá de novo. Usar o papel para te ajudar a se tornar mais inteligente, certo? Se sua cabeça não consegue lidar com um monte de informações, circula tudo, anota as informações, organiza as informações para que você se torne mais organizado e para que você tenha uma memória virtual melhor, que é o papel, beleza? Organizando as informações, o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai começar a dividir para conquistar, que é uma coisa estratégica lógica, certo? Então a gente vai dividir o problema em pedaços para conseguir ir conquistando, beleza? Como que você faz para saber por onde começar, Rio? Aqui no caso eu comecei pelo começo, mas se tivesse embaralhado as informações, o que ia acontecer? 1 grama dá 1 centímetro cúbico, tá, 1 grama dá 1 ml, se eu começasse pelo fim, beleza? Tá, mas da onde que eu parto disso daqui? A próxima questão que eu me perguntaria é, da onde que eu parto, né? Então eu tenho aqui os frascos de quantidade de ml, só que isso não me indica quantos ml eu tenho que ter. Eu tenho que saber o quê? Quantas gramas do medicamento eu preciso tomar. Gramas, não tem gramas aqui de medicamento. Tem o quê? 500 miligramas. Aí eu subi. Então é 0,5, né? 0,5 gramas para cada quilo. Se são 20 quilos, eu vou lá, faço a conta, pá. E aí eu descubro, eu vou chegando no mesmo lugar, né? Dá na mesma também. A grande questão é que, se não der para fazer conta, você não vai conseguir. É só você pegar as contas que forem mais óbvias, separar elas, fazer uma conta simples, tipo 2 vezes 5 dá 10. Olha só que difícil a matemática. Soma a quantidade de zeros, tem 3 zeros, coloca 3 zeros. Para você dividir isso aqui por 1000, né? No caso é miligramas. O que acontece? Você tira 3 zeros. Nunca é um processo difícil, percebe? Nunca você vai ter que fazer um pensamento super bizarro para você conseguir entender as coisas. São sempre um monte de conhecimentozinhos básicos que você tem que saber da matemática básica que vão fazer você olhar isso daqui e entender melhor o exercício, né? Então, assim, não adianta você... Na matemática, não adianta você decorar coisas. Eu sei que desde pequeno na escola, a gente aprende errado, a decorar as coisas. O que eu quero dizer com decorar com as coisas é o quê? Né? Mesmo na regra de 3, tem um valor aqui, tem um valor aqui, e aí a gente aprende o quê? A multiplicar em cruz. Isso daqui é uma coisa que não é legal, é decoreba já. O que a gente pode entender aqui? Isso daqui é uma equação. Essa equação ela tem 2 frações. E para eu resolver essas 2 frações, o que eu posso fazer? Se eu multiplicar por b esse lado e b daquele lado, eu cancelo aqui. E é como se o b estivesse indo multiplicando para lá, né? E para eu cancelar o d, eu multiplico por d aqui, eu multiplico por d aqui, dos 2 lados dessa igualdade. E aí eu cancelo, e o d foi para lá, o b foi para cá, e fica o quê? dA vezes cb, né? Então isso seria entender o que é proporção, sem decorar. Depois que você entendeu, você pode ir para o processo rápido, você não precisa fazer todos os passos. Mas é importante você sempre tentar entender o que você está fazendo na matemática. Beleza? E tudo da matemática é isso. Você vai, não entendeu, pega o papel, não estou entendendo, meu cérebro é incapaz de conseguir resolver. Coloco no papel, tento resolver, tento explicar para mim mesmo o que está acontecendo. Beleza, entendi, aprendi. E vai indo. O grande problema é que você não pode deixar acumular esse desconhecimento. Ficar decorando coisa, tipo regra do chuveirinho, não é? O pessoal não faz regra do chuveirinho. Ah, passa para cá, passa para cá. Não, isso aqui é uma distributiva, não tem chuveirinho, gente. Chuveirinho tem no seu banheiro. Você não é criança para ter que falar essas coisas, né? Ah, e decora como multiplica, como soma. Matemática não é decoreba. Matemática é pensamento, é lógica, tá bom? Se você tem dificuldade de matemática, o que eu recomendo que você faça a partir de agora? São 2 coisas. São 2 coisas, não, uma coisa só, tá? Para facilitar. Tem o meu curso de matemática básica na internet que é super simples. Você vai começar a aprender matemática contando feijões. Você vai aprender a fazer soma, subtração com feijões. E vai ser muito simples de você aprender. É bem besta também. Porque isso daqui vai destravar o quê? A visualização da matemática para você.
Meu novo método que a gente vai trabalhar agora em 2025 vai chamar o quê? Visualize. Método Visualize. A gente vai fazer tudo visualizando para facilitar o entendimento, para desenvolver a sua lógica e para você aprender melhor, tá bom? Link da aula de matemática, uma playlist toda, vai estar aqui embaixo. Só você ir lá e assistir, tá bom? Só isso, gente. Nada de pago, nada de nada. É só para ensinar vocês nessa reta final. Tamo junto? Se você curtiu, comenta aqui abaixo o que você achou. Qual que é a sua maior dúvida? Se explodiu sua cabeça, coloca lá, explodiu a minha cabeça, eu aprendi, eu entendi, destravou alguma coisa, comenta aqui abaixo. Tamo junto, abraço, falou.